Fala, gurizada, tudo bem? Tudo certo? Olha só, vamos falar da partida de logo mais do Tricolor diante do Cuiabá e a preparação dos jogadores para esse confronto. O provável time, mas vamos falar ainda sobre um pedido que o Edenilson fez para o Tricolor na hora da sua apresentação. Vamos falar sobre o Edenilson primeiro, gurizada? Vamos falar sobre a apresentação dele, porque o Grêmio divulgou lá no site, no YouTube, no caso, nas suas redes sociais, nos perfis da Grêmio TV, uma reportagem bem bacana ali, uma entrevista bem bacana com o Edenilson. E nessa entrevista, o Edenilson falou um pouco sobre essa questão da relação dele com a família, no caso, tendo o Grêmio sempre muito próximo. O pai dele, inclusive, ele contou que é gremista, o pai dele sempre foi muito ligado ao Grêmio. E ali ele acaba largando, ele acaba soltando, né? Que, vamos lá, o filho sempre acaba seguindo os passos do pai. E aí, claro, ele acaba entregando que ele é um gremistão, né? Afinal de contas, ele sempre pegou muito respeito com o Internacional, jogou por lá durante muito tempo, sempre foi muito profissional, é verdade. Mas a questão é que ele sempre teve uma ligação com a torcida do Grêmio. Ele sempre teve um respeito muito grande com a torcida do Grêmio e a torcida do Grêmio sempre o respeitou muito. E isso muitas vezes ele achava até estranho, porque embora ele fosse um jogador do Internacional, os torcedores do Grêmio chegavam perto dele, pediam pra tirar foto, diziam, pá, tem que vir pro Grêmio, aquela história toda. Sempre foi muito cordial essa relação, ele sempre recebeu muito esse carinho, esse afago da torcida do Grêmio, e isso sempre chamou a atenção dele e sempre fez com que ele um dia quisesse jogar no Tricolor, não só por ele ser gremista, mas também por esse carinho e esse respeito que ele sempre recebeu da torcida do Tricolor. Na hora de sua apresentação, o Edenilson ele fez um pedido ao Grêmio, que não fosse feita nenhuma corneta, nenhuma relação ao Internacional, uma provocação, algo do tipo, porque ele sai do Internacional com todo o carinho, com todo o respeito da diretoria do Internacional. Ele disse que foi uma trajetória bem bacana, bem bonita que ele teve lá no Inter. Ele sempre foi muito profissional, embora fosse gremista, embora fosse torcedor do maior rival e toda essa rivalidade que a gente tem, mas ele sempre foi muito respeitoso com o Inter e sempre se entregou demais, e por conta disso ele pediu que o Grêmio não fizesse nenhuma provocação ao Inter no momento de sua apresentação. Isso, claro, não é conteúdo dessa entrevista, claro que é uma informação de bastidor que eu trago aqui pra vocês, essa cordialidade do Edenilson com o Internacional. Beleza, gurizada? Um fato bem bacana, o Edenilson, então, agora jogador do Tricolor, anunciado hoje, inclusive deve assistir a partida junto com o Rafael Cabral, direto de um das cabines, no caso lá da arena. Gurizada, vamos falar do jogo de hoje, porque o jogo de hoje a gente deverá ter um time misto, praticamente um time reserva, não seria tão surpreendente, porque o Renato tá muito preocupado com essa questão das lesões. No bastidor que o Grêmio soltou lá no YouTube, na Grêmio TV, do jogo após o Atlético Paranaense agora nessa semana, o Renato, inclusive, ele dá uma chamada nos jogadores, ele elogia a questão de ter jogado e ganhado por 2-0, a entrega dentro de campo, aquela história toda, mas ele dá um puxão de orelha, olha, vocês se cuidem, vocês tomem atento que vocês estão fazendo aí fora, porque o time vai rodar e no próximo final de semana a gente vai ter uma equipe diferente. Gente, uma possível equipe para hoje é até difícil da gente tentar imaginar, tentar, né, ter uma noção. Mas vamos lá, eu vi aqui algumas coisas, eu posso dizer para vocês assim, ó. Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins e Kahneman. Diogo, mas por que não vai colocar o Rodrigo Eli, então? Por que vai colocar o Kahneman? Bom, primeiro que o Kahneman, ele tá há uma semana praticamente sem jogar. Então, se ele não jogasse hoje e fosse direto pro jogo contra o Estudiantes, seria bastante tempo sem jogar. Então, eu não sei, eu tenho essa questão que eu acho que o Grêmio vai colocar o Gustavo Martins e o Kahneman, mas pode ser o Rodrigo Eli também, não seria fugir muito de uma realidade. Da lateral esquerda hoje, Fábio ou Zé Guilherme. Cuiabano seria o titular, mas a gente sabe o que aconteceu nas últimas horas, então Fábio ou Zé Guilherme ali na lateral esquerda. A questão é, o Renato, ele já disse várias vezes que o Fábio e o João Pedro não conseguem ter uma sequência muito grande por conta de questões físicas. Então a gente tem que ficar sempre atento a essa questão, porque o João Pedro é o único lateral direito praticamente que nós temos, se nós contar com o Fábio pela lateral esquerda. Então, se acontece alguma coisa com o João Pedro ou acontece alguma coisa com o Fábio, nossa lateral direita também seria um problema, não só a esquerda. O Grêmio se colocou numa situação bem difícil, né? Bem difícil, bem complicado. Mas é o que a gente tem que ir dosando agora. Então, Fábio ou o Zé Guilherme. Meio campo, Dodi, Duqueiroz, e aí eu acho outro problema. E eu acho que vocês também vão concordar comigo. Porque o Cristaldo, ele vem numa sequência.
O Soteldo é um perigo porque ele ainda está retornando de lesão, aquela coisa toda, embora ele já esteja com um ritmo bem melhor, mas o jogo de terça-feira tende a ser um jogo bem intenso, e tu colocar ele hoje e colocar no jogo de terça, pode ser que o Grêmio pense, opa, peraí, será que não fica muito próximo? Então é um detalhe importante. Então o Soteldo pelo meio, eu praticamente descarto. O Cristaldo vem de sequência e vai ser muito exigido na próxima terça. Resta quem para jogar por ali? Natan, porque o PP, embora durante a semana a gente teve a informação de que ele ganharia algumas oportunidade no jogo de hoje, por conta do desconforto muscular, eu não acredito no PP saindo saindo já desde o início, porque o PP ainda tem essa questão para jogar na próxima terça. Então, assim, é meio difícil, mas eu acho que o Natan acaba herdando essa vaga do Cristaldo. De um lado, Nathan Fernandes, o Gustavo Nunes pela esquerda, e lá na frente resta JP Galvão, e o Bruno, inclusive, ontem falou que o Diego Costa tem uma grande expectativa, uma grande esperança de que ele poderá jogar na próxima terça. Então, Marquezin, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman ou Eli, Fábio ou Zé Guilherme, Dodi do Queiroz, Nathan Pescador, Nathan Fernandes, Gustavo Nunes e JP Galvão no comando do ataque. É a provável equipe pro jogo de hoje. É difícil da gente até montar uma equipe, né, gente? É difícil da gente montar uma equipe, mas é o que eu imagino, pelo menos, para esse confronto. Cuiabá, Walter, Matheus Alexandre, Marlon, Alisson, Alain Imperiur e Riquelme, uma linha de 3 zagueiros. Lucas Mineiro, Fernando Sobral, o Derek Lacerda, Cleison, Isidro Pita, essa é a equipe do Cuiabá. Lembrando que o Daverson tá com um rolo gigantesco no Cuiabá, não veio para esse jogo para enfrentar o Grêmio, inclusive tá bem insustentável a situação do Daverson lá no Cuiabá, tá muito próximo de sair, inclusive, o presidente andou soltando a nota e tudo mais. E existe uma informação de que o Daverson já está apalavrado com uma equipe para assinar um pré-contrato agora no meio do ano, e vamos lá, ele já se jogou várias vezes pro Grêmio, né? Ele tem uma relação muito próxima com o Eli, que é seu padrinho de casamento, tem uma relação muito próxima com o PP, que foi colega dele lá no Cuiabá. Então não se surpreendam, eu não tô cravando nada, não é informação, a informação é que ele está apalavrado com uma equipe, mas não seria uma surpresa se daqui a pouco ele aparecesse aqui pelo Tricolor. Vamos ficar cuidando dessa história toda aí, lembrando que no início do ano o Grêmio chegou a sondar a situação dele. Arbitragem, Bruno Pereira Vasconcelos, assistido pelo Danilo Ricardo Simon, o Alessandro Álvaro Rocha, e o VAR fica por conta do Rodrigo D'Alonso Ferreira, de Santa Catarina. Então, jogo às 6h30, e tu sabe que o pós-jogo é aqui no nosso canal, então vem pra cá no pós-jogo, entrevista coletiva, os bastidores da partida, as análises, e claro, o teu comentário e a tua voz aqui no nosso canal. Valeu? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, ativa o sininho, que já eu volto com mais notícias do Tricolor.